Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um editorial aqui do nosso canal. Domingo abençoado. Espero que a sua família, você esteja bem. Esse é o primeiro editorial do dia. A gente, logo cedo, às 9 horas da manhã, colocando conteúdo para vocês. Estou gravando esse vídeo agora, já estou pronto pro embate já. Exatamente 8h15 da manhã, a gente já vai gravar, já vai deixar aqui prontinho para você. É sinal que a gente acorda cedo e trabalha duro para a gente poder discutir um pouco mais sobre as nossas pautas. Enfim, de tantas pautas que a gente poderia falar, a gente vai falar hoje do Partido Novo e de manifestações que o Partido Novo fez agora sobre Lula, o presidente da República. E está começando um movimento da direita brasileira, desde a direita mais da ala bolsonarista, àquela direita do sapatênis, Felipe Moura Brasil, próprio Partido Novo, dentre outros aí, já começam a pedir para Lula falar mais. Fala mais, Lula, a gente quer te ouvir, a gente quer ver o que você tem para falar para o Brasil e para o mundo. Faça mais foros de São Paulo aqui, para que você faça declarações, faça mais lives diárias, fale mais sobre a democracia relativa. O mundo precisa saber como pensa o Lula. E é aí o movimento da direita brasileira. A gente quer te ouvir, Lula. Pode falar à vontade. E aí, tem uma diferença aqui quando a gente faz uma análise das falas de Lula e quando a imprensa fazia uma análise das falas do Bolsonaro. O Pondé deu uma entrevista essa semana na TV Cultura e ele falou da seguinte forma: se fosse o Bolsonaro falando o que o Lula fala, a imprensa toda já estava questionando a sanidade mental do Bolsonaro. Já diria que ele é senil, louco, perdeu a noção da realidade. Mas como é Lula que está falando, talvez eles passam pano, ignora, finge que não viu, ou talvez foi só um equívoco da parte do presidente achar que a democracia é relativa. Mas se fosse Bolsonaro que tivesse dito isso, ou algum outro da direita, já tinha ação no TSE, já tinha ação no STF e o Ministério Público Federal já estava partindo para cima. É assim que funciona a regra do jogo. E a gente tem que aprender a entender como ela funciona para analisar de maneira mais concreta a política. Enfim, a última fala do Lula que nos chama a atenção é de que ele tem orgulho de ser comunista. Sai uma pesquisa, que eu vou falar com vocês, talvez nesse ou no próximo editorial, de que a maioria dos brasileiros já tem medo do comunismo no Brasil. E a gente vai falar sobre isso. Mas o Lula falou que tem orgulho de ser comunista. E é exatamente isso que o Partido Novo fez uma nota sobre o governo Lula e a gente vai analisar essa nota agora. Lembra você, só se inscreve no canal, curte, compartilha, antes da gente começar a analisar essa nota que o Partido Novo fez contrário a Lula, tá bom? Bora começar? Domingão, analisando o que o Partido Novo falou sobre o Lula. Esse aqui é o Instagram do Partido Novo, que a gente vai fazer a análise agora, eu vou ampliar a tela. E ele fez a seguinte postagem que eu vou analisar com vocês. Eu gosto de analisar esse tipo de postagem devido ao valor histórico, a questão da estrutura que a gente vai analisar, a estrutura filosófica e histórica da análise. Vamos entender, vamos ler e vamos ver se alguns desavisados passam a entender um pouco mais como é o socialismo, como é o comunismo que o Lula tanto sente orgulho de ser chamado. Partido Novo. Durante o século XX, entre 60 milhões e 80 milhões de pessoas morreram de fome ou por causa de migrações forçadas e outros projetos de engenharia social promovidos por regimes comunistas. Lula, no Foro de São Paulo, ser chamado de comunista é motivo de orgulho. E aqui eles postam a foto de Lula no Foro de São Paulo dando essa declaração. Entre 1940 e 1955, 15 milhões de pessoas foram presas na União Soviética, acusadas de se ausentarem do trabalho por mais de 20 minutos. 250 mil delas foram executadas. Lula
diz: ser chamado de comunista é motivo de orgulho. Pois é, durante os anos de 1940 e 1955, houve uma perseguição porque eles queriam criar um Estado onde todas as pessoas precisavam trabalhar para o Estado, ou seja, precisavam contribuir para o Estado ser forte. E aqueles que se ausentavam por mais de 20 minutos eram punidos e eram até açoitados, e 250 mil dessas pessoas, desses mais de 15 milhões de pessoas que foram presas, acabaram sendo executadas. Esse é o regime comunista que Lula orgulha em defender. Ainda, Che Guevara, quando ministro da Indústria de Cuba, propôs cortar o salário e castigar quem trabalhasse mal. Abre aspas para a fala de Che. O importante é destacar o dever social do trabalhador e castigá-lo economicamente quando não o cumprir. Fecha aspas, foi o que ele disse. E Lula se orgulha de ser chamado de comunista. E esse aqui é o regime de Cuba que Lula tanto defende e tanto tem orgulho. Inclusive, diz que é a nação que mais se desenvolveu de toda a América Latina. Declaração recente do Lula agora. Vamos lá. O socialismo resultou em ditaduras sangrentas em todos os países em que foi implantado, incluindo China, Cuba, Vietnã, Alemanha Oriental, Romênia, Albânia, Etiópia, Coreia do Norte, Venezuela, Rússia e outras dezenas. Entretanto, Lula orgulha de ser chamado de comunista. É isso que o Partido Novo questiona. Jovens comunistas chineses mataram 1.770 professores somente no Agosto Vermelho de 1966, durante a Revolução Cultural. Os professores representavam a velha cultura que deveria ser extirpada com a Revolução. Entretanto, Lula se orgulha de ser chamado de comunista. O regime comunista do Khmer Vermelho, do Camboja, praticou o maior genocídio que se tem notícia, executando 21% da população. Pessoas foram mortas por qualquer traço que as fizesse parecer de elite, como, por exemplo, usar óculos. Se você usava óculos, você era elite e era executado. 21% da população foi executada no Camboja. E Lula diz: ser chamado de comunista é motivo de orgulho. E aí, ele conclui aqui: um traço de regimes socialistas é o desemprego da população para fugir, mesmo para alternativas ruins. Venezuelanos vão para Roraima, moçambicanos negros fugiam para a África do Sul durante o apartheid, cubanos morrem no mar. Lula ainda se orgulha de ser chamado de comunista. Para ele, ser chamado de comunista é motivo de orgulho. E aí, o presidente pode não ter vergonha de ser chamado de comunista, mas nós temos vergonha de tê-lo que chamar de presidente, de ter que chamá-lo de presidente. É o que conclui aqui o Partido Novo. Por que eu quis trazer essa reflexão do Partido Novo logo nesse domingo de manhã com vocês? A população teme o comunismo. A população sabe as mazelas que esse regime sangrento trouxe para o mundo. A população sabe muito bem que essa narrativa que eles tentam empurrar goela abaixo não cola mais. E esse regime comunista, ele tenta implantar nas escolas, no trabalho, nos sindicatos, essa ideologia de que isso é algo bom, e não é. É sangrento, é mau, destrói as liberdades, destrói a propriedade, destrói a família, destrói o patriotismo. É fala do Lula. Então fala mais, Lula. O povo precisa saber qual é o regime que você defende para o nosso Brasil. Tem que ser assim. Porque aí a gente, aqui do outro lado, exerce o papel de mostrar o que é o regime comunista, o que é esse regime socialista que vocês defendem. Os livros de história estão aí, não vão mentir. Os registros históricos dos genocídios que esse sistema instituiu estão aí. Nós não vamos nos calar ao mostrar isso para a população. Então, assim como o Partido Novo está aqui colocando a parte dele,
Eu tô aqui dizendo, fala mais, Lula. A gente quer saber qual é o regime que você defende. O que você pensa da democracia relativa do Brasil? Fala mais, que a gente precisa saber na prática, o que se espera do Brasil com Lula como presidente. E aí, você que gostou desse vídeo, compartilha para mais pessoas. As pessoas precisam saber ao certo o que se espera do Brasil com um presidente que se autodeclara orgulhoso de ser chamado de comunista. Esse é o Brasil de hoje.